Nação, bora para mais um vídeo com as informações atualizadas aí do Flamengo, a imprensa esportiva repercutindo aqui a chegada de novos jogadores, saída de Gerson, saída do Wesley, a saída de Michael, o Flamengo aí tendo uma barca de saída, também tem a situação aí do Alan indo para o Atlético Mineiro, o Flamengo se reforçando no mercado, também perdendo jogadores, né? Então se inscreva, acione o sino, deixe seu like e vambora pro vídeo. Pulgar que se cuide, que jogue ainda mais. Pulgar que se cuide, que o Jorginho também saiba que vai ter que disputar a posição, né, Plihal? Porque, Jorginho assim, que se cuide também. Também, né? É outro tipo de jogador. O Felipe Luiz ganha um meio-campista que dará ao time quando ele tiver condição de jogar e quando ele puder jogar, um outro perfil de time. Né? O Pulgar é um jogador que marca muito, sai pro jogo também, não é só marcador não, desarma muito, se apresenta muito para jogar e tá em um momento muito bom. Às vezes até equilibra um pouquinho os setores do time. O Jorginho é um jogador mais de bola no pé. Né? A gente vai ter de ver como ele fisicamente está voltando ao Brasil, ele jogou menos no Arsenal, né? A grande imagem do Jorginho na Inglaterra no Chelsea, né? Que ele teve momentos muito bons, até concorreu a prêmio de melhor jogador do mundo no ano que ele falou, foi campeão europeu com a seleção italiana. É um jogador que gosta de bola no pé, um jogador muito técnico, de boa bola parada, de muito bom passe, diferente do Pulgar. Né? Então, assim, acho que o Felipe Luiz ganha aí uma situação de meio-campistas que mudam a cara do time. Um equilibra um pouco mais, desarma muito e também tem um passe muito bom. O outro é mais bola no pé, não é um grande jogador de desarme, mas a bola geralmente do pé dele sai boa, lançamento bom, bola parada boa, muita qualidade de passe. É uma contratação muito interessante. Eu acho que não é assim, chega para jogar e ponto final. Acho que ele vai disputar posição em um setor que o Flamengo tem jogadores bons. Ele é um dos bons que agora o Flamengo vai ter também. Silas, se o treinador do Flamengo, o Felipe Luiz, num primeiro momento, priorizar ao Jorginho a posição que ele, Jorginho, mais gosta, declaradamente mais gosta, e se o Jorginho for titular, meu campo do Flamengo poderá ser Jorginho, Gerson não sei, né, porque tem a questão... Os caras já sabiam dessa situação, hein, Plihal? Acho que não, hein? Não, a possibilidade de repente... não, porque o Gerson renovou o contrato há pouco tempo. Eu também e a multa baixou, eu acho que muito pelo contrário. Gerson, até uma história vai acabar se entrelaçando na outra. O Gerson, há pouco tempo, renovou o contrato e nessa renovação a multa caiu de 200 milhões de euros para 25 milhões de euros. O contrato anterior do Gerson iria até dezembro de 27, portanto, mais 2 anos e meio. O renovado vai até novembro de 30. Com o contrato anterior, é que, lógico, o contrato foi renovado para o Gerson ganhar mais, claro. Ter um reajuste salarial. Mas para o Flamengo... se o Flamengo já soubesse dessa possibilidade real de perder o Gerson e por isso teria ido atrás, tivesse ido atrás do Jorginho, não, jamais renovaria o contrato do Gerson. Sim, né? Verdade. Ele jogando de 5, aí a gente volta naquilo que... Então vai. Se o Gerson ficar, o que parece complicado seria Jorginho, Gerson e Arrascaeta. Sim. Pensando que o Flamengo joga com 3 homens na frente. Sim. Esse meio campo é um meio campo que te agrada? Não, esse... Levando tudo em consideração, não só pra frente. Não, como é que eu posso falar? Pra frente-mente? Pra frente-mente e pra trás-mente também. Então, pra frente-mente, entra naquilo que o Zico sempre falou. O Zico falou assim pra mim, pode ter um jogador no mundo que tenha acertado mais passes do que passes iguais aos meus, mas mais do que eu não tem ninguém. Então, assim, num time desse, que vai ser... Ninguém vai atacar o Flamengo de frente. Poucos times vão atacar o Flamengo... Assim, vão encarar de frente o Flamengo, River Plate, esses times sim, mas poucos times, até por dinâmica. A gente podia falar aqui, o Palmeiras, não, o Palmeiras tem outro tipo de jogo, aperta tal, mas não é aquele time. Então, assim, pensando isso, com a bola nos pés, o Flamengo, agora sem a bola, tanto é que de quem que a gente sentiu muita falta? João Gomes. Quando o João Gomes foi embora, o Flamengo ficou chorando, porque o Arturo Vidal veio, não resolveu, veio o Alcaraz, que é volante meia, também não resolveu. Então, para trás-mente, esse meio-campo é um problema. O próprio Andréas Pereira. Sim. Também. Aí o Renato Gaúcho tentou colocar ele para jogar de costas lá, também não deu certo, foi ruim demais. Então, assim, para trás-mente, pode ser problema, sim, porque o Jorginho tem 33 anos. Sim. Como a gente ouviu ali na entrevista, ele não jogou tanto. Acho que o Prates que falou aqui, ele não jogou tanto lá. Jogou pouco. Na última temporada jogou menos. Justamente. Então, isso tudo aqui. Você tem viagens longas. Agora, o Felipe Luiz, ele está formando um elenco que é absurdamente grande uma fartura, é uma coisa que chama atenção. De competência. Então, ele não vai ter problema com isso. Agora, é um cara que quer fazer história aqui, já falou, mas todo sucesso para ele, né? Mas o Pulgar também está jogando muito bem, e o Pulgar é volante 5.
O Jorginho não é o 5 marcador, ele é o 5 construtor. Ele tá pensando muito quando o time tiver a bola, né? Pra sair da defesa. Então agora, não sei, qual a possibilidade... 5 Pirlo. Qual a possibilidade de jogar os dois? Né? Qual a possibilidade de jogar os dois? Pulgar e Jorginho? Pode acontecer. Num determinado momento, para ele dar um reforço. Claro que pode acontecer. E aí um atacante, por exemplo, ele já não precisa voltar tanto. Porque aí você tem uma proteção maior ali. Os laterais podem subir mais, porque aí ele tem uma cobertura. Quando a gente fala de Jorginho de 5, né, Silas? Ele na apresentação hoje falou que é a posição que se ele pudesse escolher ele queria jogar. Não é Jorginho ou Pulgar, pode ser Jorginho ou Pulgar em muitos jogos. Verdade. Claro que pode ser, é uma condição. Pulgar é um jogador que tem boa saída de bola, marca, até desarma mais, rouba mais bola do que o Jorginho, outro tipo de meio campista, mas pode ser. Pode ser o meio campo de Jorginho, Pulgar, Gerson e Arrascaeta, por exemplo. Sim. Se o Felipe Luiz quiser. O Everton Araújo, que é um garoto... nem fala mais do De La Cruz, hein? De La Cruz, por exemplo, teve espaço, né? Teve a contusão e não estava bem também. Muita gente achou que ele viria para disputar essa posição com o De La Cruz. O De La Cruz não está jogando. Na última temporada, o Jorginho fez 6 jogos na Champions, 15 na Premier League, 1 na Copa da Inglaterra e 5 na Copa da Liga Inglesa. É isso. Realmente não foram tantos jogos, no total 27 partidas. 27. Então, quase um turno e meio do brasileiro, né? Pensando em... Agora, por outro lado, né? 33 anos jogando lá na Europa são 30 aqui, né? 28, 29, porque ali você economiza muito. Ele vai encontrar aqui, né, físico, parece que a você tem menos distâncias, você tem Flamengo, campos a concorrência melhores. ainda é muito grande. Ele sai de um lugar que o Arsenal conseguiu ter bons meio-campistas, o time fez uma temporada que os jogadores de meio-campo se destacaram. No Flamengo, claro que ele chega assim, é um jogador que ficou muito tempo fora do Brasil, fez a carreira basicamente na Europa, mas ele também chega a um lugar de muita concorrência. Sim. Não é que ele está chegando a um lugar que ele chegou, tomou conta, pegou a camisa, dono da posição. Vai ter de disputar a posição. Talvez menos concorrência se o negócio do Gerson se concretizar. O Zenit está super disposto a pagar a multa, que para os padrões Zenit, perfeitamente acessível, 25 milhões de euros. É assim, tipo assim, eu vou deixar tomar esse cafezinho aqui e vou comprar o Gerson, vou trazer o Gerson para cá. Sim. O Gerson ganharia, segundo informações, 3 vezes mais do que recebe de salário no Flamengo. O staff do Gerson, o pai do Gerson, até teria pedido ao Zenit só fazer o depósito na multa pós-Campeonato Mundial, para o Gerson jogar ainda o Campeonato Mundial, o Super Mundial pelo Flamengo, depois sairia. Libertadores, um abraço. Prejudicaria o Gerson na seleção brasileira, Plirra? O Luiz Henrique ficou prejudicado, né? Foi exatamente o mesmo clube. A dúvida eu acho que é essa daí. De titular com o Dorival Júnior, nem convocado foi. 90, eu estava no Cesena, e o Cesena caiu para a segunda divisão, e o Cesena queria que eu permanecesse. E a Sampdoria estava querendo me contratar. Eu fui para a Sampdoria, que era o campeão italiano, mas por conta da seleção brasileira. Porque se eu fico no Cesena, as minhas chances de repente começariam a diminuir. Então, assim, eu acho que o Gerson tem que pensar nessa possibilidade. Mas vencimentos, Prates, 3 vezes superiores. No mundo real, né, Pirral? O dinheiro não aceita desaforo, né? Então, assim, é muito difícil falar da situação do cidadão. Não vai. Ele sabe a realidade que vive, certamente tem um belo salário no Flamengo, mas pode ter um salário ainda melhor e maior no Zenit. Talvez o que amenize a situação de quem, por exemplo, deixa o Flamengo para jogar no mercado russo hoje, seja o fato do treinador do Brasil, da seleção brasileira, ser um europeu. Então, teoricamente, talvez tenha um outro olhar. Teoricamente, talvez tenha auxiliares que acompanhem um pouco mais o futebol russo do que outros auxiliares, talvez, se estivessem muito ligados aqui à cultura brasileira, ao futebol brasileiro. Eu acho que a dúvida é essa. Eu acho que assim... mais do que a carreira, a dúvida é se vai seguir ou não na seleção brasileira. Confirmação. Sim. Se o Rafinha decide jogar na Arábia Saudita. Sim. Acho que dificilmente ele vai deixar de jogar a Copa do Mundo. Convocado. Mas o Gerson, na seleção, ainda está na fase de afirmação. Não é o Gerson no afirmação. Flamengo ainda. Sim, ele não tem o status nem de perto que tem no Flamengo. Não. Justamente. Ele corre um grande risco mesmo de ficar fora da seleção brasileira já nas próximas chamadas. A gente falou isso do Neymar, né? Quando o Neymar foi lá para o... Não, o Neymar é outro que pode jogar... se ele estiver bem, é verdade. Ele pode jogar Kings League, que bobear, ele vai para a Copa. Um amigo meu, eu estava para ir para o Japão e eu falei para ele, Cláudio, mas nem tudo é dinheiro. Ele falou, tem moeda também, ele falou. Só dinheiro. O amigo nosso fala o seguinte, dinheiro não é problema, a partir do momento que você tem, aí não é problema. Ele falou, tem moeda também. E como perda para o Flamengo, apesar da oferta gigante que o Flamengo tem no seu elenco de talentos? É uma liderança técnica, é uma referência do time, que o Flamengo, se perder o Gerson, vai perder, o time vai seguir muito forte, né? Não sei se o Jorginho... Eu não vejo o Jorginho como substituto do Gerson. Acho que pode acontecer até de maneira, assim, inconsciente. Mas o Flamengo tem o Everton Araújo lá, hein? Que é um menino ainda, mas... É mais marcador, né? Mas tá pintando... Esse é volantão, né? Mas tá pintando como um bom jogador. Que ele acertava um passe, daí no mesmo jogo ele deu um passe de 3 dedos e fez um gol. Fez um gol contra o Fortaleza. É que quando você fala de Flamengo, tudo bem, os meninos do... Como é que é? Os meninos do Ninho e tal. Mas quando você fala de Flamengo, primeiro time...
cara, parece que a régua vai lá para cima e os meninos do Ninho ficam, parece que tem que jogar muito. Olha o Wesley. O Wesley teve que fazer para o pessoal começar a acreditar que ele, né, o próprio Matheus Gonçalves, né, Sim. também Matheus Gonçalves ainda não se afirmou. sobe, desce, Mateuzinho, que nem tá lá mais. Ou seja, ali no Flamengo a coisa é mais... E Natan, o lateral esquerdo, o quarto zagueiro, o lateral esquerdo, que tiveram que ir para fora, sair para começar a ter... Rodrigo Muniz, praticamente não jogou no Flamengo, tá lá na Europa, e esse é um cara que aliás, estava todo mundo atrás dele aí, o próprio Palmeiras. Internacional e Atlético Mineiro esfregam as mãos para o Zenit fazer logo esse depósito. Adversários nas oitavas de Libertadores e Copa do Brasil. O Flamengo, em tese, caiu no lado da chave menos difícil na Libertadores, mas o primeiro confronto é casca grossa. Muito. E sem o Gerson a coisa pode mudar um pouquinho de figura. Acho que o Flamengo vai seguir favorito, sem o Arrascaeta no primeiro jogo também. Suspenso. Sem Gerson e Arrascaeta. O Arrascaeta está suspenso no primeiro jogo contra o Internacional. Dá uma nivelada, Pratos. Não, pro Flamengo seria uma perda Colorado considerável. esfrega as mãos. Esse daí, e ele usa a zica reversa, né, Plial? Sempre joga o favoritismo do outro lado, já não tá de olho no Internacional. Mas é uma perda técnica considerável, né? Porque é uma liderança do elenco do Flamengo, além de ser muito bom jogador, um jogador que carimba as jogadas, um jogador que dita o ritmo do time. Também não vejo assim, Gerson saiu, não, o Flamengo agora vai cair dramaticamente. Isso eu não vejo. Mas que é um desfalque sentido, eu acho que a curto prazo é um desafio para o Felipe Luiz. Tem muita gente boa para jogar, o Jorginho que chegou é bom jogador, mas é uma certeza que está indo embora, né? Aí vai depender do Gerson, que ele vai... Você é basqueteiro também? Você chamar o break. Aí basqueteiro? abre espacinho pro De La Cruz, né, também. Também. Voltar. Você é basqueteiro? Além dos 25 milhões de euros, o Flamengo entende que terá direito a receber mais 50 milhões de reais caso Gerson decida quebrar o contrato e pagar a multa rescisória para ir ao Zenit. Para vocês entenderem, vou contextualizar. O contrato entre Flamengo e Gerson, na renovação do vínculo agora em abril, ficou acordado que, caso alguma parte decida pela quebra de compromisso sem justa causa, a outra parte pode exigir o pagamento do valor integral do direito de imagem referente até o fim do vínculo, que vai até 2030, totalizando nesse momento 50 milhões de reais. Com isso, o Flamengo pode receber os 25 milhões de euros, hoje em torno de 160 milhões de reais, da multa e também 50 milhões de reais referente ao direito de imagem pela quebra de contrato sem justa causa. Ou seja, a saída do camisa 8 pode render ao Fla cerca de 210 milhões de reais. Isso está em contrato, segundo uma pessoa do Flamengo, da diretoria do Flamengo, me disse. O Flamengo pode e vai exigir. Mas, Vene, não entendi. Quem tem que pagar esses 50 milhões de reais referente a direito de imagem? É o Gerson. A multa rescisória também é o Gerson que paga ao Flamengo. Só que a multa rescisória, na verdade, quem vai pagar vai ser o Zenit, porque vai depositar para o Gerson e o Gerson deposita na conta do Flamengo. Foi a mesma coisa que o Flamengo fez com o De La Cruz, por exemplo, para tirar o De La Cruz do River Plate. O que o Flamengo fez? O Flamengo depositou o valor para o De La Cruz transferiu para a conta do River Plate. É assim que funciona. Se eu tenho um contrato com você, se eu quebrar o contrato com você, eu vou depositar na sua conta porque é o outro clube que deposita na minha conta. Então, é o Gerson que paga tudo, obviamente, inclusive esses 50 milhões de reais. Em cima desse cenário aqui, cara, podemos dizer que o Flamengo deu um checkmate no Gerson. Porque, na boa, gente, de verdade, 210 milhões de reais à vista num jogador de 28 anos e que nem vive o seu melhor momento, eu não consigo achar ruim, embora eu não quisesse a saída do Gerson. Mas já que ele quer sair, já que de fato ele está topando essa proposta do Zenit, está sempre esse zoom, esse disse-me-disse em toda a janela de transferência, mesmo depois de uma renovação de contrato, foi o que eu falei no outro vídeo, que saia, que seja feliz. Inclusive eu fiz um post, cara, que está dando o que falar. Muita gente me mandando mensagem, me parabenizando pela coragem. Eu postei o seguinte: é muito fácil culpar a diretoria pela saída de Gerson por conta da redução no valor da multa rescisória de 200 milhões de euros para 25 milhões de euros, sendo que foi uma exigência do Marcão, pai e empresário do atleta. Mas sejamos francos, se o meia sair é porque ele quer, ninguém obriga o jogador a aceitar uma oferta. Não foi o Flamengo que o colocou à disposição no mercado, pelo contrário, a diretoria renovou o contrato para dar aumento salarial mesmo com um compromisso válido até 2027 na ocasião. Ah, mas o Marcão é assim. Marcão é assim porque o cliente e filho permite. Se ele não quisesse sair, ele já teria dito:
aos representantes dele, repito, que também é pai dele. Ou seja, essas confusões todas envolvendo Gerson e pai, por onde passam, só acontecem porque o atleta permite. Dito isso, nenhum atleta é maior que o Flamengo. Quer sair? Que saia logo então e pare com esse disse-me-disse em toda a janela de transferência. E para o Flamengo, nada mal receber à vista 160 milhões de reais, mais esses 50 milhões de reais aí por um jogador de 28 anos. A diretoria terá a missão de encontrar alguém para repor, caso Gerson saia mesmo. Essa é a minha opinião. Quero a opinião de vocês em relação a esse assunto. Muito bem, Nação. Tá então a análise da imprensa esportiva sobre essa situação do Flamengo, do Gerson aí, né? Querendo sair do Mengão. O salário de Gerson pode fazer ele deixar o clube, né? Andrés Pereira é o eleito para substituir uma possível saída. No dia 26 de abril deste ano, o jornal O Dia trouxe a informação que o Zenit, clube russo, teria interesse na contratação de Gerson, capitão do Flamengo. Na mesma data foi informado que os valores gerariam em torno de 25 milhões. Informação do jornal O Dia através do Fabrício Lopes. Hoje já se sabe, durante a negociação para a renovação de contrato de Gerson, que uma das exigências dos empresários foi que a multa abaixasse, né, anteriormente 50 milhões, hoje reduzida para 25 milhões na época do contrato. E aí surge esse impasse que o Gerson pode estar saindo por conta do salário, e a torcida elege aí o Andrés Pereira como um substituto, né? Eu quero saber a sua opinião, o que você acha do Andrés Pereira de volta ao Flamengo. O Flamengo já entrou em contato com o Andrés Pereira, que topou retornar ao Flamengo, o clube que defendeu, né? O Andrés Pereira esteve aqui até 2022, ou um ano, se eu não me engano, aqui de meio de 2021 a meio de 2022, defendendo o manto sagrado. Teve aquela situação lá na final da Libertadores, mas é um excelente jogador. Eu quero saber a sua opinião, o que você acha do Andrés Pereira de volta aí ao Flamengo. Tamo junto, até o próximo vídeo.